noite, a paz seja contigo, amém. É um privilégio de mais uma vez eu me encontrar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, me encontrar aqui na tribuna para ministrar a palavra do Senhor que reina para todos sempre, amém. Glórias a Deus, eu creio que a presença de Deus vai entrar no seu lar, na sua casa, trazendo bênção, trazendo vitória, amém, para todos aqueles que são amantes da palavra de Deus, amém? A minha Bíblia se encontra aberta, dos meus irmãos que estão em pé também estão com as suas Bíblias nas suas mãos, e se você tem uma Bíblia no seu lar, na sua casa, por gentileza, acompanhe comigo essa mensagem tão linda, forte e poderosa, amém? Vamos ver aqui, Josué, capítulo 9, aqui tem um título, eu creio que na sua também deve ter, os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. Versículo 1, e sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Vamos lá para o versículo 7. Quem já encontrou diz amém. Amém. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como pois fazemos concerto convosco? Vamos lá agora para o versículo 11. Quem encontrou diz amém. Amém. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos faltaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Versículo 19. Deixa eu só virar aqui a folha da minha Bíblia. Quem encontrou aí diz amém. Amém. Diz assim o versículo 19. Vamos lá. Então todos os príncipes disseram, e toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Agora nós vamos abrir a nossa Bíblia, igreja, lá no livro de 2 Samuel. Vamos abrir a nossa Bíblia. 2 Samuel, glórias a Deus. Vamos ver aqui, 2 Samuel. Vamos ver, é bem grandinho. Do capítulo 21. Vamos ler apenas do 1 até o 9, né, por causa do horário. 21. Quem encontrou diz amém. Amém. Vamos continuar a leitura. O título diz assim: fome em Israel e a sua causa. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas, e lhe falou: olha, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus e os filhos de Israel. Eles tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. E disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, e nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel, disse ele. Que é, pois, que quereis que vos faça? Espera aí que a folha virou. Qual que eu estava falando? Versículo 5.
Vamos lá para o 5. E disseram o rei: quando ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, e de seus filhos, se nós deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, eleito do Senhor, e disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, que tinha tido de Saul, e a saber, a Moni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, aleluia, os quais enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7, juntamente foram mortos nos seus dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Por gentileza, feche os teus olhos, encurve a sua cabeça, amém? Por reverência e por respeito ao nosso Deus, amém? Soberano, eterno Deus, mais uma vez, meu Pai, eu encontro o Senhor aqui na tua santíssima presença. Eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor envie o teu anjo, meu Pai, coloca aqui do lado direito da tribuna, o teu anjo do lado esquerdo da tribuna, coloca teus 2 anjos como sentinelas, meu Pai, sobre este portão, Senhor, e venha nos guardar, e venha nos abençoar. Fala comigo, Senhor, fala com a sua igreja, Senhor, aquilo que necessitamos e precisamos ouvir para a nossa edificação espiritual. Abençoa todos os ouvintes que estão conosco ao vivo nesta live, que as bênçãos do Senhor sejam multiplicadas na vida de cada um daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Pai, fica conosco, é que eu lhe peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém. Amém. Podeis nos assentar, amém? Se acomode aí na cadeira, amém? E vamos adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém? Com palmas bem fortes para Jesus, amém? Glória a Deus. Hoje é o culto de ensinamento, amém? E hoje Deus ele quer falar sobre o título: Quebrando e Mantendo a Promessa. Repita assim comigo: quebrando e mantendo a promessa. Glória a Deus. Igreja, por exemplo, aleluia, os israelitas fizeram uma aliança com os gibeonitas 4 séculos antes da época do rei Davi. Não creio que o rei Saul ele tenha se esquecido desta aliança. Com toda a igreja, a probabilidade ele deve ter se convencido de que ela, tão antiga, aleluia, que já não estava mais em vigor. Preste atenção aqui comigo. E como, querida igreja, ele estava enganado, sim ou não? Sim, por quê? Porque a sua atitude em relação aos gibeonitas provocou, sabe o quê? A fome em Israel. Olha a situação. Em tempos depois, amém, da sua morte, a Bíblia diz que sobrou para Davi lidar com o problema criado por ele. Olha a situação, e endireitar as coisas. Saul não fez o que era para ser feito e deixou uma bomba enorme na mão do rei Davi para que ele pudesse endireitar as coisas. Presta atenção aqui, querida igreja, para os nossos ouvidos ocidentais, amém? Essa história soa estranho, amém? Ficamos nos perguntando, mas como é e por que é necessário matar 7 descendentes do rei Saul por uma coisa feita anos antes, amém? Presta atenção aqui, igreja, relacionado a uma aliança de 400 anos de idade, amém? Ficamos, o quê? Intrigados quando a mãe de 2 dos
executados, sabe? Ela envida todos os esforços para quê? Para proteger os corpos dos filhos. E quando pedem ao rei Davi que lhes dê um enterro apropriado junto com os ossos do rei Saul e de seus filhos, mais estranho ainda, igreja, é descobrir que Golias, quem lembra de Golias? Aleluia, com quem Davi lutou no início da sua carreira, teve uma porção de descendentes, os quais também são todos os gigantes, para quem não lembra, não sabe. Amém? Igreja, todas essas histórias estranhas, que a gente acha que é estranha, estão junto no capítulo 21, amém? Do livro de 2 Samuel, onde nós lemos, lógico que não o capítulo todo, porque não dá tempo, mas foram registrados, preservados por inspiração de supervisão divina. Então, vamos lá, então, tenhamos em mente aqui comigo, que eles são com uma conclusão, um clímax, né? Do primeiro livro, né, de 1 Samuel e 2 Samuel, até aqui, querida igreja, o autor, ele teve aumentando, amém? E por isso a mensagem deve ser importante para todos nós que estão ouvindo a palavra de Deus. Mas vamos prestar atenção aqui a essa história e vamos aprender com essa mensagem que Deus tem para nós aqui nessa noite. Quem sabe você saiu lá do seu lado, da sua casa, dizendo: Senhor, eu vou lá na tua casa, eu desejo que o Senhor fale comigo. Então Deus já começa a falar desde o momento que você coloca o seu pezinho santo aqui na casa de Deus, amém? Aleluia. Por isso nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo, para que ele possa dar todas as orientações para nós, amém? Endireitando as coisas com os gibeonitas, amém? Lá no capítulo 21, do 1 ao 9, que nós lemos. Houve, querida igreja, em dias de Davi, uma fome de 3 anos. Amém? E foram 3 anos consecutivos. A Bíblia diz que o rei Davi, ele consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre o rei Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Amém? Irmãos, tem muita coisa que acontece e a gente não sabe o seu fundamento, e muitas vezes nós deixamos de perguntar para Deus o porquê que está havendo essa crise toda. Naquela época era 3 anos do quê? De fome, e Davi foi consultar o Senhor, por que de tudo aquilo? E o Senhor falou que porque tinha matado ali os gibeonitas. Os gibeonitas, querida igreja, não era dos filhos de Israel, entendam bem, grava isso no teu coração, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinha jurado de poupá-los, ou seja, poupar a sua vida. Porém, o rei Saul, querida igreja, procurou destruí-los. Olha para você ver, e no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá, ele perguntou ao rei Davi, aos gibeonitas: que quereis que vos faça? Aleluia. E que resgate vos darei, porque abençoeis a herança do Senhor? Então, querida igreja, os gibeonitas lhe disseram: não é por prata, quer dizer, nós não queremos prata, nós não queremos ouro, o que temos questão é com o rei Saul e com a sua casa. Nem tampouco prenderemos, amém, ou pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Eles não queriam isso, amém? Disse o rei Davi: então o que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quando ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum em Israel, dê seus filhos, olha o que eles pediram, dê os seus filhos, se nos dê por 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Olha o que eles pediram para o rei Davi. Pediram coisa difícil, amém? E disse o rei: eu os darei. Davi estava dizendo que ia dar para eles. Eu os darei, porém o rei poupou, imagine quem? Mefibosete, filho de Jonatas, amém?
filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Olha para você ver, Davi não queria quebrar nenhum juramento. Deixou os outros, menos Mefibosete. Amém? Porém, tomou o rei dos filhos de Rispa, amém? Filho de Aiá, que tinha tido do rei Saul, a saber, Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Melatita, e o entregou nas mãos dos Gebeonitas, os quais enforcaram, amém, no monte perante o Senhor, e caíram 7 juntamente no mesmo dia, amém? Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, o princípio da ceifa e também da cevada. Os Gibeonitas, igreja, eles eram um povo muito interessante, para quem não sabe. O autor se refere a eles como amorreus, no capítulo 21, versículo 2, mas tecnicamente, amém, eles são mais conhecidos como os heveus, amém? Glória a Deus, assim como diz lá no livro de Josué, onde nós lemos lá atrás, capítulo 9, 1, 7, 11 e 19. Mas eles, igreja, estavam entre os moradores de Canaã, amém? A quem Deus tinha ordenado a Israel aniquilar, assim como está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 2, no capítulo 34, versículo 11, e também lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 1 e o 2. Igreja, isso teria ocorrido não fosse uma estranha reviravolta na situação, o qual é descrita lá no capítulo 9, lá do livro de Josué, sobre a liderança de Josué. Os israelitas, irmão, tinham acabado de cruzar o Jordão naquela época, lá no capítulo 3 de Josué, capturado a cidade de Jericó. Lembra que as muralhas de Jericó caíram, né? Todo mundo lembra, lá no capítulo 6. Em seguida, irmãos, ele derrota também a cidade de Ai, lá no capítulo 7 e 8. E a cidade seguinte, querida igreja, a ser atacada por Israel, com toda certeza, sabe qual era? Seria Gibeão, amém? Que eram os gibeonitas. Eles sabiam disso, os gibeonitas sabiam disso, que isso iria acontecer. Então, Gibeão, que era uma cidade grande, e seus guerreiros estavam entre os melhores, como diz lá no capítulo 10, no versículo 2, e era de se esperar, querida igreja, que saíssem à luta, amém? Mas eles, querida igreja, preferiram fazer uma abordagem diferente. Presta atenção aqui comigo, como Raabe, amém, em Jericó. Eles acreditavam que Deus deu a terra de Canaã a Israel. E eles também sabiam que não teriam nenhuma chance em lutar-se contra os israelitas. Eles sabiam que eles iriam morrer. Amém? Por isso, querida igreja, eles enviaram uma delegação ao acampamento deles, fingindo ter feito uma longa jornada. Isso não era verdade. Vindo de um lugar distante, que também não era verdade. Amém? Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Os emissários, ele tinha colocado, querida igreja, pano de saco, odres velhos em seu jumento, tudo para enganar Josué. Estavam vestidos com roupas, sabe, esfarrapadas, levavam consigo provisão de pão mofado, amém? Tudo isso dava a uma espécie de credibilidade, a delegação de que vinha de muito longe. E os israelitas, querida igreja, fizeram uma aliança de paz com este povo distante, ou seja, Josué esqueceu de consultar a Deus. Amém? Eu creio que ele só fez a reunião entre as 12 tribos, né? Para saber o que iria fazer com esses homens que diziam que ser distante, mas na verdade eram gibeonitas. Amém? E ali a Bíblia diz que eles fizeram uma aliança de paz a esse povo que achava ser distante. E quando, querida igreja, eles perceberam que tinham sido enganados, os israelitas quiseram matar os gibeonitas com toda certeza, porque foram o quê? Enganados. Amém? Mas a aliança recém-firmada impediu de fazê-lo. Por isso, irmão, que nós temos que ter cuidado com as alianças que nós fazemos, porque a aliança que nós fazemos não pode ser o quê? Quebradas e violadas. Amém?
Por isso os israelitas tornaram os gibeonitas, sabe de que forma? Nós não podemos matar, mas vamos dar um castigo aí, um castigo bem assim que vai ser muito doloroso. Então por isso os israelitas tornaram os gibeonitas, sabe de quê? Seus escravos, amém? Usando para cortar lenha, tirar água e principalmente para a casa de Deus. Isso, irmãos, não era por um mês, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, era para o resto da vida deles, dos filhos, dos descendentes dos gibeonitas, iria ser o quê? Escravos, amém? Não poderia matá-lo, mas deu uma boa disciplina para eles, né? E o tratado dos gibeonitas com Israel, querida igreja, salvou-os da morte, ou seja, não morreram, mas também os colocou em perigo com os seus compatriotas, irmãos, porque eles estavam em guerra, né? E quem eram os compatriotas? Os amorreus, também. E quando 5 reis, quanto eu falei? 5 reis amorreus ficaram sabendo da deserção de Gibeão e da sua aliança com Israel, quer dizer, com os israelitas, amém? Passaram a vê-los como inimigos. Já não eram mais aliados e se tornou o quê? Inimigos. E os 5 reis, querida igreja, fizeram uma coligação e partiram para atacar e destruir Gibeão. Pense, irmãos, eles saíram com medo de morrer, fizeram uma aliança com o povo de Israel, e aí que ficaram? Eles não pensaram. Acho que estava só, eu creio, só pensando em si próprio, né? Mas muitos ficaram para trás. Amém? Então eles decidiram o quê? Atacar, destruir Gibeão, como está registrado lá no livro lá no capítulo 10, do versículo 1 até o 5. E quando perceberam, querida igreja, que estavam sendo atacados, os gibeonitas mandaram uma mensagem para quem? Para Josué, porque foi Josué que fez aliança com eles. E Josué ainda estava lá em Gigal, pedindo ajuda, e conseguiram um acordo, amém? O acordo feito com eles também eles assegurava a proteção de Israel, e Deus garantiu a Josué que lhes dariam a vitória. Por isso, irmãos, Josué defendeu o povo de Gibeão, amém? Porque ele tinha feito o quê? Uma aliança, mesmo sabendo que eles tinham o quê? Mentido, amém? E nenhum deles te poderá resistir. Capítulo 10, versículo 8. E saindo de Gigal, eles marchando durante, querida igreja, toda a noite, amém? Josué derrotou os reis amorreus, amém? Fazendo uma grande morticínio em Gibeão. Quando fugiram de Josué, Deus mandou grandes pedras de granizo. Olha, irmão, como que Deus era com o povo de Israel. Estava tendo guerra, ainda mesmo assim Deus foi dar uma ajuda também para eles na guerra. Deus mandou o quê? Granizo. Sobre quem? Sobre os amorreus também, matando mais com a chuva de granizo do que com a espada. Ou seja, Deus estava fazendo o quê? Justiça. Capítulo 10, versículo 11. E mesmo assim, querida igreja, a vitória não foi completa. Amém? Por isso Josué, ele orou a Deus, pedindo para o sol parar. Foi ou não foi? Pedindo para o sol parar no céu. Amém? Dando mais tempo ao israelita para destruir os amorreus. Amém? Porque se tivesse já noite, irmãos, talvez eles não conseguiriam ganhar a batalha, a guerra. Então, por isso ele orou para que o sol detesse, amém? Aleluia. E o sol parou, querida igreja, de uma maneira tão linda e poderosa que às vezes eu fico assim, maravilhada com esse Deus. Por isso que vale a pena, irmãos, servir a este Deus, amém? Por isso que nos momentos mais difíceis da sua vida, você precisa aprender a orar, a pedir socorro, amém? A pedir justiça de Deus, amém? E ali, irmãos, ele pediu para o sol parar no céu, dando mais tempo israelita para destruir os amorreus, e o sol parou sobre Gibeão. Olha esse Deus que lindo, maravilhoso, amém? De modo que jamais, querida igreja, houve um dia de batalha como aquele, amém? Nem antes
e nem depois, amém? Só dá para imaginar. Eu não sei, quando você está escutando a palavra de Deus, você começa a imaginar ali a batalha, né? Aleluia, só dá para imaginar, assim, a gente tenta, né, pelo menos, né, imaginar como foi aquele dia, né, o que se passava na cabeça dos gibeonitas, amém? Enquanto viam a mão de Deus, amém? Partilhava das suas bênçãos sobre o seu povo de Israel. Irmãos, a mão de Deus também está sobre este lugar. Enquanto a palavra de Deus está ministrando, Deus está fazendo justiça aqui nesta noite. Aleluia, as mãos do Senhor. Lá para aquele povo dos amorreus, Deus enviou granizo e pedra, mas não na sua vida. Aleluia, quem são os seus inimigos? Eu não sei o que Deus vai enviar, o que Deus vai mandar, mas que Ele vai fazer justiça, Ele vai. Aleluia. E quando, aleluia, os israelitas tomaram posse, querida igreja, da terra de Canaã, a cidade de Gibeão foi atribuída ao território, sabe de quem? De Benjamim, e também separada também para os levitas, amém? Josué capítulo 21, versículo 17. Então, essa cidade, querida igreja, era o altar, amém? Lugar onde o tabernáculo foi assentado, mantido, até o término do templo de Salomão, amém? Davi, o rei Davi, ele levou a arca para Jerusalém, amém? Mas o tabernáculo e o altar, querida igreja, permaneceram em Gibeão. Depois vocês vê lá no 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1, e também no livro de Crônicas, capítulo 16, o 39 até o 40, depois do 21, capítulo 21 e versículo 29. E logo no início, querida igreja, do reinado do rei Salomão, subiu a Gibeão para adorar, oferecer sacrifícios a Deus. E foi lá, igreja, que Deus disse que lhe concederia qualquer coisa pedida por ele. Este é o nosso Deus, amém? 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 39, capítulo 21, versículo 29, 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 1 até o 13, e 1 Reis, capítulo 3, do versículo 4 até o 5. Gibeão, querida igreja, era a cidade natal dos antepassados do rei Saul. 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 29 ao 30, do capítulo 9, versículo 35 até o 39. E foi lá, igreja, que 12 homens de Isbosete, filho de Saul, se envolveram, amém? Em uma espécie de competição com 12 homens do rei Davi, a qual se transformou em uma batalha sangrenta. Foi neste lugar, amém? Que foi a Pedra Grande. Não sei se os irmãos já leram na Bíblia, né? Ali ficava também a Pedra Grande, onde Joabe encontrou Amasa, amém? E o matou. 2 Samuel, capítulo 20, versículo 8. E depois, querida igreja, quando o rei Davi envelheceu, Joabe, ele fez besteira, tá? Ele fez besteira de apoiar Adonias. Quem era Adonias? Filho de quem? De Davi, né? Com o sucessor do trono contra Salomão. E foi para lá, querida igreja, que ele fugiu. Foi lá que ele agarrou na ponta do altar, assim, ó. Ele agarrou na ponta do altar. Irmãos, olha para você ver como que Deus, ele vê tudo, amém? Ele se agarrou na ponta do altar, mas sem êxito. Ele pensou, se agarrasse ali, ele não iria morrer, amém? Mas vai tocar no que é santo, né? É complicado. 1 Reis, capítulo 2, versículo 28 a 34. E quando chegamos aqui nesse texto, já se passaram mais ou menos 400 anos desde a aliança feita entre os líderes de Israel e os gibeonitas. Então aqui, irmãos, somos tentados a destacar, amém? Esse pacto com a história antiga, amém? Mas de repente, igreja, nós deparamos com os gibeonitas surgindo no novo, que é lá no livro de 2 Samuel. E há 3 anos, querida igreja, consecutivos, a nação vem sofrendo. Olha para você ver como que eles vêm sofrendo todo esse tempo, sofrendo com fome. Por isso o rei Davi, ele consulta o Senhor para saber por que ele a enviou. Aquela fome, né, irmãos? E
E Deus responde que é por causa do pecado do sangue do rei Saul e a sua casa, o pecado contra os gibeonitas. E devido a uma percepção, igreja, equivocada da lealdade para com os filhos de Israel e Judá, o rei Saul e a sua casa tinha dado início a um programa de extermínio, amém, dos gibeonitas. Sistematicamente, irmãos, eles começaram a eliminá-los, amém? Talvez envolvendo apenas algumas pessoas, ou seja, o que incluía a sua família. E se ele, querida igreja, planejou o extermínio dos gibeonitas, poderia muito bem ter executado também a missão da sua própria casa, que era Gibeá. Então, igreja, não sabemos até onde ele foi com esse plano perverso e nem o que impediu de completar a sua tarefa. Ou seja, igreja, as ações do rei Saul violaram a aliança de Israel com os gibeonitas, feita 400 anos antes. Ou seja, o rei Saul não sabia dessa aliança. A aliança ela foi uma atitude imprudente dos líderes de Israel. Israelitas nunca deveriam ter feito essa aliança, mas fizeram. Quantas vezes nós fizemos algo que não é para fazer? Amém? Por isso eram obrigados a cumpri-la. Aleluia. Por isso, querida igreja, que Josué saiu em auxílio dele logo após de ter feito o acordo. Então, presta atenção aqui comigo. Então, alguns séculos mais tarde, o rei Saul, ele age de forma totalmente contrária do passado. Ou seja, ele começa a eliminar os gibeonitas, não muito diferente de maneira como Amã, amém, procurou destruir os judeus, amém? Depois vocês vê lá no livro de Esther. De algumas formas, igreja, Deus ele impede o seu esquema sinistro de ter êxito. Então, quando nós começamos a lermos sobre isso, nesse texto onde nós lemos, nós fazemos a mínima ideia deste plano sanguinário, amém? Mas agora, depois, Deus traz fome sobre o território de Israel, levando o rei Davi a investigar o assunto para fazer o que é certo. E hoje, irmão, Deus está trazendo essa palavra, porque Ele quer fazer aquilo que é certo. Nós temos que fazer aquilo que é certo. E o autor do texto, querida igreja, não faz nenhum esforço para nos dar uma data precisa dos acontecimentos. Não sabemos quando ocorre esse período de fome na vida do rei Davi. Nós só sabemos que é após a morte do rei Saul e seus filhos. Quando chega a fome, se mantém durante 3 anos consecutivos, como eu disse para você. Então, não é uma coisa fortuita, mas algo que faz Davi sentir a mão de Deus, amém? Ele começa a sentir isso. Então, a aliança mosaica dizia que a fome viria das mãos de Deus, com uma forma de julgamento pelo pecado. Ou seja, ele sabia que Deus estava tratando com o seu povo. Vê depois lá do Deuteronômio, capítulo 28, versículo 23, até... E também o livro 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 26 até o 31. Então, por isso, querida igreja, que o rei Davi, ele consulta o Senhor sobre a sua causa. E a resposta de Deus é bem clara. Por isso, irmão, tudo que está acontecendo, nós precisamos consultar o Senhor. E Deus dará direções claras para nós, como Deus deu a Davi. Amém? Que ele diz que a fome veio por causa do rei Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Irmãos, tudo que você faz aqui sobre essa terra, nós vamos prestar conta a Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, eu quero deixar esta palavra aqui para o teu coração. Amém? Tome cuidado com as alianças que você faz. Amém? Porque muitas vezes as pessoas que querem fazer aliança conosco não são verdadeiras. Estão fingindo ser algo que não são. E que nós não vamos cometer os mesmos erros que eles cometeram aqui no passado, irmãos. Que por causa disso veio a fome. Amém? Vieram mais problemas. E o rei Saul, ele fez algo e depois deixou uma bomba, né? Falou uma bomba para todo mundo entender, né?
para que o rei Davi resolvesse aquele assunto e colocasse um ponto final naquilo ali. Então tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente precisa saber o que nós estamos fazendo. Nós precisamos saber com quem que nós estamos fazendo as nossas alianças. Estou falando assim das nossas amizades, porque aliança é uma amizade, né? Que você está fazendo. Josué, ele fez uma aliança com os gibeonitas sem saber quem eles eram, de onde eles estavam vindo, se aquilo que ele estava falando é verdadeiro. Ele só deu aquilo como aliança porque ele estava mal vestido, trouxe um pão bororado, né? Lá, trouxe tudo ali velho, falou, nossa, verdadeiramente, realmente eles são de povo distante, mas na verdade não era. Então, aqui nessa noite, irmãos, nós precisamos, sabe, estar aqui motivados aqui a buscar o Senhor. Se você não sabe se essa pessoa é de Deus, se não é de Deus, você vai buscar o Senhor. O que é buscar o Senhor? Você vai orar. Você vai pedir para o Senhor, Senhor, eu conheci fulano de tal, é assim, é do Senhor, meu Pai. Dessa aproximação, dessa amizade, deles entrar para a minha vida, porque muitas vezes, irmão, as alianças que você vai entrar totalmente para a sua vida. Amém? Era isso que estava acontecendo, né? O que estava acontecendo naquela época. Aleluia. E ele fez aquela aliança e mudou completamente, irmão, porque quando eles descobriram que eles estavam mentindo, eles queriam matar, mas já não poderiam matar, porque eles tinham feito uma aliança com Deus. E com Deus não tem como revogar. Com Deus não temos como que voltar atrás, amém? Então, irmãos, vamos vigiar, amém? Não vou estender mais, porque o horário já se foi, tinha muito mais aqui que falar aqui desse texto. Mas vamos tomar cuidado a partir de agora, amém? Eu não sei o que espera o amanhã, porque o amanhã não pertence a nós. Mas mesmo que não pertence, porque a gente não sabe se o amanhã chegará, mas se chegar esse amanhã para mim, para você, e se pessoas quererem, aleluia, se chegar perto de nós, dizendo, olha, contando histórias mirabolantes, olha, para que você acredite, vai buscar o Senhor, vai consultar o Senhor. Aleluia, não deixa chegar, irmão, ao extremo na sua vida, para que não venha acontecer essa situação a qual aconteceu com os nossos irmãos do passado. Amém? Quantos que precisaram morrer no caso que Saul quebrou a aliança? 7 da sua família. E nós não queremos perder a nossa família, não é? Porque a nossa família é preciosa ao Senhor, amém? Então, irmãos, eu quero deixar esta palavra para o seu coração, amém? Tome cuidado a partir de agora, amém? Não que você vai duvidar de todo mundo, não é isso, mas se nós buscarmos o discernimento do Espírito Santo de Deus, nós não iremos ser enganados, nem confundidos, amém? Vamos estar com nossos ouvidos bem atentos, amém? Glórias a Deus, para que nós não podemos cair no conto do vigário. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra linda, maravilhosa, que Ele envia para nós aqui nesta noite. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos colocar a nossa vida diante do nosso Deus, que Ele tudo vê, tudo conhece. Se essa palavra veio, é porque Ele está falando com alguém aqui nessa noite. Ah, pastora Patrícia, mas não chegou ninguém, não chegou agora, mas pode chegar. Aleluia. Talvez já está no meio de vocês, mas vocês não sabem que essas pessoas estão mentindo, fingindo ser uma coisa que não é, porque está querendo algo em troca. Aleluia. O que eles queriam de Josué? Que Josué o defendesse para que o seu povo não morresse ao fio da espada. Então eles decidiram mentir. E a mentira, irmãos, não é agradável ao Senhor. Amém? Nós sabemos que a mentira, quem que é o pai da mentira? O diabo. E nele não há verdade. Amém? Encurva a sua cabeça, fecha os teus olhos por reverência e por respeito. Amém?
Pai querido, Pai amado, eu quero orar, Senhor, em favor de milhões e milhares de pessoas que estiveram comigo nesta live, Senhor. Nós não queremos, meu Pai, cometer os mesmos erros que cometeram os nossos líderes no passado, meu Deus, que acolheram aquele povo, meu Deus, pensando que era um povo, meu Pai, que estavam, meu Pai, distantes, mas na verdade eles eram os gibeonitas, meu Pai. Meu Deus, não deixa nós fazermos aliança com quem o Senhor não quer que nós façamos. Não deixa, meu Pai, essas pessoas nos enganar, nos lubrificar, meu Deus, para que nós vamos cair no conto do vigário e mais tarde chorar, meu Pai, e ficar desesperados e aflitos sem saber o que fazer. Se o Senhor está dando um alerta, é porque o Senhor está querendo que nós vigiemos, meu Pai, que possamos vigiar em todo instante da nossa vida, meu Pai querido. Meu Deus, blinda, Senhor, a nossa mente, blinda os nossos olhos, nossos ouvidos, todo o nosso corpo, Senhor, e nos dê o dom de discernimento, meu Pai, para nós não sermos enganados e nem confundidos, meu Pai, porque a palavra veio, é porque tem alguém precisando ouvir, Senhor, para que não passe momentos difíceis, meu Pai, em, meu Deus, momentos de guerra, de fome e de desespero, Senhor. Meu Pai, leva os teus filhos em paz, guardando, livrando e protegendo de todo o mal, e a igreja diz amém. Amém. Aleluia. Vamos bater palmas bem forte para Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Vocês que ficarem comigo até esse momento, amém? Só Deus para abençoar a vida de cada um de vocês. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.